Meus amigos, honra-me profundamente estar aqui pela 12ª vez seguida, anualmente, em comemoração ao aniversário da casa. Desde a comemoração dos 70 anos, e agora atingindo 81, são 11 anos, mas se você contar desde 70 anos, com 81 vai dar 12 vezes seguidas, comemorativas ao aniversário desta casa. Então, em primeiro lugar, a minha manifestação é de gratidão à casa, aos companheiros que compõem esta equipe de trabalhadores, de estudiosos, voltados ao ideal espírita. De forma que me sinto muito honrado, agradecido, feliz por participar desse momento, que é um momento de gratidão também. Afinal de contas, são décadas, 8 décadas e mais um ano de trabalho profícuo, de trabalho continuado, onde estão naturalmente inseridas as lutas, as dificuldades, as decepções, as frustrações, onde também estão incluídas as alegrias, é claro, as conquistas, os progressos, os planejamentos, a interação, a integração da casa com a cidade, com a ideia espírita, a participação. Eu venho de Matão, como vocês sabem. Matão está aqui a um pouco mais de uma centena de quilômetros e é uma cidade também bastante ativa na história do espiritismo, como Barretos, que tem uma tradição e uma história respeitável, de forma que nos sentimos muito à vontade nesta noite, agradecido e comovido pela oportunidade da convivência. Mas a história de uma casa, desta casa, assim como a de tantas outras casas, que vão somando experiências nos anos que vão se acumulando, nos anos que vão passando, é formada ou são formadas essas histórias do trabalho individual de cada tarefeiro, onde estão incluídas ou incluídos os seus diretores, os seus trabalhadores, os seus voluntários, os seus frequentadores habituais, as pessoas que compõem aquela atividade continuada na programação semanal ou mensal ou anual das experiências que se somam numa instituição espírita. E cada pessoa que compõe a vida de uma instituição, como esta e como tantas outras instituições esportivas, instituições culturais, instituições acadêmicas, instituições educativas, assim como todas as instituições formadas por pessoas que conduzem, por pessoas que participam, cada pessoa envolvida com as atividades próprias de cada instituição, é um universo por si, é uma história própria, também igualmente calcada de lutas, de conquistas, de decepções, de frustrações, de alegrias, de emoções, de saudades, tudo aquilo que nós conhecemos, que faz o dia a dia de todos nós, como criaturas humanas, criaturas que podemos nos considerar alunos de uma grande escola, um aprendizado gigantesco dessas lutas continuadas, das adversidades que se somam diariamente. Basta pensar que qualquer atividade que queiramos fazer, qualquer planejamento que coloquemos em mente, qualquer meta a ser alcançada, não será alcançada facilmente. Todo o planejamento, toda atividade que a gente propõe, sempre encontrará obstáculos, sempre encontrará dificuldades a serem vencidas. Seja no âmbito pessoal, oriundas essas dificuldades da nossa própria condição humana frágil. A nossa condição humana é frágil, sujeita a quedas, sujeita a seduções, sujeitas a equívocos, mas também sujeitos que estamos nos produtos resultantes do relacionamento humano, nem sempre sintonizados na mesma direção, nem sempre voltados para o mesmo esforço. Muitas vezes há uma dissonância, há uma dificuldade de interação
muitas vezes não há uma conexão que se enquadre. Isso é próprio da nossa condição humana. Sem falar nas dificuldades materiais, também presentes, não há dúvida. As dificuldades oriundas da burocracia, as dificuldades oriundas da má vontade, as dificuldades oriundas da acomodação, as dificuldades advindas de tantos outros fatores, inclusive as enfermidades, as dificuldades financeiras, as dificuldades todas que aí estão, que não é preciso nem relacionar. Nós conhecemos bem essas dificuldades. Travamos contato com elas diariamente, na nossa vida íntima, pessoal, familiar, social, profissional, religiosa também. Como não? A vida social, a vida religiosa, a vida individual, a vida coletiva, a vida familiar está recheada de pontos difíceis, às vezes, de serem administrados, difíceis de serem compreendidos. Mas há um elemento, diante de todo esse quadro inicial, introdutório da nossa fala, que não deseja de forma alguma ser pessimista. Pelo contrário, o dever nosso como espírita, como estudioso, como todos nós aqui estamos, voltados para esse objetivo grandioso trazido pelo Espiritismo, principalmente diante de uma casa que aniversaria, de uma casa que está inserida num contexto social desta cidade, desta região, desse país, com suas forças espirituais, com o engajamento de seus tarefeiros encarnados e desencarnados. A tarefa de cada um de nós deve ser a tarefa da esperança, deve ser a tarefa da alegria, da continuidade perene, daquilo que possamos oferecer de nós mesmos, para que todos sejam beneficiados. Portanto, há um elemento essencial para a superação, para que possamos vencer este rol de dificuldades que normalmente encontramos. E que uma breve análise, o raciocínio de conforme o nosso pensamento está se desenvolvendo nesse sentido, nós já começamos a alinhar dificuldades pessoais que todos nós estamos enfrentando, talvez. Dificuldades que não são próprias, que a gente conhece, ficou sabendo, está vendo. Há um elemento chave no enfrentamento de todas essas questões. Este elemento, esta virtude, é a fé. Mas o que é verdadeiramente a fé? O que é esta convicção? Porque é muito mais do que crença. Está além da crença. A crença, ela se torna secundária. A crença é uma nomenclatura. A crença é um estado de tentativa. Fé é uma convicção, firmada em bases sólidas. Mas o que é esta convicção, que se parece com uma brisa? É uma convicção que dá força para você enfrentar os obstáculos e atingir um objetivo. Que objetivo? Qualquer um. Inclusive um objetivo material. Desde que não prejudiquemos ninguém, desde que não lesemos outras pessoas, desde que não causemos prejuízos a nós mesmos e a pessoas da nossa convivência. A fé é esta força que nos dá condições de enfrentar as dificuldades, verificar à nossa volta quais os elementos que estão disponíveis, que podemos usar para que alcancemos o objetivo traçado. O objetivo traçado pode ser uma viagem, uma festa de casamento, uma formatura, a publicação de um livro, pode ser um emprego novo, pode ser a construção de uma casa, pode ser a aquisição de um bem, pode ser um passeio, pode ser inclusive a corrigenda de um defeito, de uma imperfeição moral. Por exemplo, se eu me julgar uma pessoa que se irrita com grande facilidade, se eu me julgar uma pessoa ansiosa, como é que eu posso consertar isso dentro de mim?
Que elementos eu posso dispor para me tornar mais sereno? Para encontrar forças para vencer essas adversidades? Pois a fé lhe dá condições e lucidez para ver os recursos à disposição e alcançar o objetivo traçado. A fé é tão importante, ela é uma virtude tão extraordinária, que Jesus a comparou a um grão de mostarda, no episódio conhecido, narrado pelos evangelistas. Jesus diz, conforme escreveram os evangelistas, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é menor do que um grão de arroz, imaginemos aqui um grão de arroz, o grão de mostarda é menor do que o grão de arroz. Se tivermos fé do tamanho de um grão da mostarda, diremos a este monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará. Esta citação, esta advertência, este ensino de Jesus é merecedor de inúmeras considerações. Dele podemos extrair muitos ensinos para a nossa reflexão. Vamos fazer uma reflexão breve, superficial, apenas para embasar o nosso comentário. Suponhamos que nós compremos um terreno e desejamos construir um edifício, uma casa, uma construção, e o nosso terreno é irregular. Ele precisa ser nivelado, e ele está ali composto de pedras, de entulhos, de terra excessiva, causando um desnível considerável, transformando-se num monte. Se nós pegarmos o grão de mostarda e chegarmos para o terreno, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, monte, transporta-te daqui para lá. E o pior é que a gente pede para transportar para o terreno do vizinho. Este é o grande problema, né? Mas não vai acontecer nada. O monte de terra, de pedra, o desnível do terreno vai continuar. Nós vamos ter que contratar uma empresa especializada, as máquinas específicas, o caminhão que vai transportar, retirar aquele excesso de entulho, de pedras, de terra, daquele monte a mais, para então nivelarmos o terreno e iniciarmos as fundações da construção. Claro, nós não podemos analisar o ensino de Jesus ao pé da letra. Jesus não quis dizer isso. O que ele está nos ensinando é que os montes que a fé transporta são a indiferença que trazemos dentro de nós. A fé é capaz de transportar o monte do comodismo que ainda está dentro de nós. É capaz de transformar e de transportar a má vontade que está dentro de nós. O egoísmo que ainda nos caracteriza. A ambição, a ganância que ainda está dentro de nós. O medo, a falta de iniciativa, a desesperança. A fé é capaz de remover essas montanhas que ainda guardamos interiormente, na mente, no coração, no intelecto, na sensibilidade, para nos tornarmos mais felizes e alcançarmos com naturalidade, com tranquilidade, o objetivo traçado. É muito interessante pensar nisso, é uma linguagem, uma figura de linguagem. Jesus usou uma comparação para referir-se à questão das montanhas que estão no sentimento. Todavia, voltamos à questão, o que é a fé? Como adquirir, pois, essa convicção? Esta não é certeza, é convicção, é mais do que certeza, é convicto. Esta força que nos move. Este capítulo da fé é tão importante que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, destacou um capítulo específico para falar da fé, utilizando-se do ensinamento de Jesus. A fé transporta montanhas. Como sabem vocês, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec utilizou-se das máximas morais de Jesus para titular cada capítulo. Então nós vamos encontrar lá nos capítulos do Evangelho: sede perfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, a fé transporta montanhas. Na maioria dos capítulos, Allan Kardec utilizou-se de uma máxima moral. Bom, a expressão máxima moral, por si só,
já oferece um material inesgotável para a gente estudar. Imagine a amplidão, o que cabe dentro da expressão máximas morais. Porque notem, é o máximo da moralidade, é o ensinamento capaz de renovar o sentimento, é o ensinamento capaz de nos fortalecer, é o ensinamento capaz de nos nortear o caminho. Então, a expressão sozinha, máximas morais, já oferece material farto para vários congressos, para estudos a vida inteira, só para pensar no que ali está contido, porque significa os ensinos e a experiência madura de um espírito que já alcançou a perfeição. Ainda que relativa, já que ninguém alcança Deus. Trata-se da experiência madura de um irmão mais velho do que nós, filho de Deus também, e que, tendo pautado as experiências da evolução, igualmente adquiriu maturidade para nos ensinar como agir, para nos dar norte nas ações, nas decisões. Por isso apresentou-se ao mundo fisicamente, encarnou-se aqui, ele que houvera antes construído o planeta, recebido de Deus a incumbência de conduzir esses irmãos menores, e que se apresentou fisicamente como porta-voz da divindade, fazendo-se instrumento fiel, fazendo-se instrumento perfeito da transmissão das leis de Deus. E a fé enquadra-se neste contexto todo, porque há uma característica na fé. A fé é mãe da esperança e da caridade. Ora, quando pensamos na esperança, nós nos abastecemos de forças. A esperança é aquela brisa, a esperança é aquela força que nos alimenta, que nos assiste, que nos sustenta, fruto da fé. A fé é mãe da esperança, mas também é mãe da caridade. A caridade, ora, o que é a caridade? A caridade não é dar, é dar-se. A caridade é toda ação, iniciativa, decisão que atenue uma dificuldade alheia, inclusive a nossa dificuldade pessoal. Da caridade para conosco, mas também para com o próximo. É aquela consciência do dever de estender as mãos, de algo fazer pelo bem de todos. Então a fé proporciona isso, porque quando desenvolvemos a fé, nós nos saturamos de alegria, de esperança, mas também de caridade, surgindo em nós o desejo e a consciência de nos colocarmos no lugar do outro para entender a sua dificuldade e ver quais os elementos à nossa disposição para atenuar a dificuldade alheia. Portanto, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec usou essa expressão de Jesus, a fé transporta montanhas, para comentar sobre isso. Como sabem, ele transcreve o trecho narrado pelos evangelistas relativos ao tema fé, acrescenta os seus lúcidos comentários, esses comentários introdutórios de Allan Kardec, a sua dedução, o seu reflexo, o seu raciocínio em torno daquele ensino, por si só já é material para outros tantos congressos permanentes. Haja visto que os espíritas se movimentam constantemente para extrair a essência inesgotável desses tesouros doutrinários. Isso mantém as atividades de uma casa espírita como esta, mantém as reuniões de estudos, dá embasamento para a continuidade das reflexões doutrinárias. Depois das suas considerações pessoais, de Kardec, que pode ser considerado um gênio intelectual, numa época que não tinha nenhum recurso virtual, como nós temos hoje, a elaboração intelecto-moral de Allan Kardec é extraordinária. Estudar o pensamento do codificador
é investir no entusiasmo, é investir no entender da vida, é compreender a finalidade de existir. Mas depois dos seus comentários, Allan Kardec acrescenta aquilo que ele chamou Instruções dos Espíritos, onde ele selecionou também textos relativos ao tema do capítulo. De forma que temos um tesouro à disposição. Temos uma quantidade imensa de informações para embasar isso, para entendermos a fé. E lá nesse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, nas considerações do codificador, com outras palavras, eu vou usar as minhas palavras, não tive a preocupação de decorar, Allan Kardec vai dizer que, sob um certo aspecto, sob um certo ponto de vista, a fé é exatamente esta convicção das próprias forças, esta convicção de que somos capazes. Mas capazes do quê? Capazes de realizar, de alcançar, de superar, consciente de que temos forças interiores. Todos têm, todos temos. Muitas vezes vacilamos, porque a fé ainda está cambaleante, não devidamente consolidada, ainda não é convicta, é uma fé ainda vacilante. Sob outro ponto de vista, Allan Kardec vai dizer que a fé também é a convicção mais do que crença, repetimos. A convicção de que estamos entregues, submissos, sujeitos a uma vontade superior absoluta. Queiramos dar o nome que queiramos dar. Deus. Uma inteligência suprema. Ora, a expressão inteligência suprema abre uma perspectiva imensa. Imagina a inteligência, a maior das inteligências, caracterizada por bondade absoluta, caracterizada por poder absoluto, caracterizada por onipresença, por onisciência, por onipotência. Deus está presente em toda parte. Deus sabe tudo. Deus conduz tudo. E aí alguém perguntaria, mas como é que o planeta está desse jeito? Não precisamos nem sair do Brasil. Estamos vendo diariamente uma onda crescente de descrença, uma onda crescente de violência. Nós estamos vendo aterrorizados no Brasil quase que uma média diária de uma violência de marido que mata a mulher. Quase uma média de uma por dia no Brasil. Qualquer desentendimento vai lá e mata o cônjuge. Não aceita o relacionamento, mata. Que situação caótica, que falta de fé. O que é isso? Isso demonstra a nossa mediocridade moral. Isso demonstra o estágio ainda vacilante, ainda sem convicção de que somos criaturas imensamente amadas por um poder absoluto, gerador da vida, condutor da vida, que, no entanto, criou-nos e estabeleceu leis sábias, justas, mas, no seu critério absoluto de sabedoria e bondade, igualmente estabeleceu que deveríamos conquistar a felicidade. E não é uma felicidade ociosa, porque quanto mais evolui o espírito, mais ele trabalha. Quanto mais adquire consciência, quanto mais ele evolui moral, intelectualmente, mais ele trabalha. Todavia, esta conquista de felicidade laborativa, essa conquista de felicidade ativa, passa por um processo gigantesco de aprendizado, no qual estamos submetidos. Por uma razão muito simples: para amadurecermos, para adquirirmos experiência e nos tornarmos igualmente no futuro criaturas sábias. Ora, isso deve nos encantar, porque imaginem vocês,
nós estamos sendo preparados para sermos administradores de galáxias, para sermos co-criadores com Deus. Deus, na sua grandeza, permite que seus filhos galguem postos de cocriação. Nós estamos em aprendizado. Nós já aprendemos. Eu não sei fazer um celular, nem uma filmadora que está nos filmando agora. Mas a nossa raça humana sabe produzir um data show, uma cadeira, uma filmadora, um celular. Criou o Wi-Fi, as ondas, fez essas descobertas todas. Avança de maneira extraordinária nas conquistas tecnológicas. Somos capazes. Mas, moralmente, ainda somos medíocres. Ainda temos vingança, queremos esganar o outro, ainda reclamamos, temos uma fé vacilante, ainda descremos, entramos em desespero. Mas isso é aprendizado que estamos fazendo. Deus permite que a gente bata a cara, tropece, machuque o joelho, para a gente aprender, adquirir o mérito da felicidade que nos aguarda. Se pararmos para pensar em forma macro, naquilo que a NASA já conseguiu descobrir, das grandezas do universo, e pensarmos em tudo que temos à disposição, eu já falei isso em palestras anteriores aqui, mas vou repetir porque vale o exemplo. Vocês já imaginaram a equipe de espíritos que criou o cheiro do abacaxi? Não foi Deus que criou o abacaxi. Abacaxi, fica pronto aí. Não. O abacaxi, a maçã, a alface, a batata, a cenoura, as frutas, as folhas, as plantas, as flores, os animais, os insetos, tudo vem de uma transformação, de mutações genéticas milenares, para chegar até o ponto que estamos hoje. Assim como o corpo humano, mas acompanhadas cuidadosamente por espíritos especialistas, co-criadores com Deus. Ora, se Jesus criou o planeta, dizem os espíritos que a Terra é fruto da mentalização de Jesus com as suas belezas naturais. Se pararmos para pensar nas belezas naturais do planeta, os estragos que acontecem é responsabilidade nossa. O desrespeito ao meio ambiente, o descarte de lixo e todos os prejuízos que aí estão, é responsabilidade nossa. Mas as belezas naturais, basta pegar o Brasil, esse país continental, os quilômetros, milhares de quilômetros de praia, as riquezas que estão no subsolo, a diversidade brasileira em todos os sentidos, fruto de uma mentalidade prodigiosa que criou o planeta e administra ele, conduzindo as nossas vidas. E nós, os espíritos em atual estágio de aprendizado, seremos Cristos também. Seremos espíritos capazes de administrar isso em outros estágios, em outros tempos, de outros planetas que serão criados, de outras humanidades que virão e que farão o seu progresso. Se nós pararmos para pensar nisso, nós seremos entusiasmados pela vida, só de pensar na grandeza que nos envolve. Mas quando a gente fala nesse episódio de fé, é inevitável, a gente lembra de outro episódio do Evangelho, a tempestade acalmada. Jesus houvera pregado, terminou a pregação na praia, multidão que o buscava, e ele adentrou o barco com os seus companheiros de trabalho, pescadores, homens rudes, que faziam parte do colégio ali, que ajudava Jesus. Ele adentrou o barco adentrou o alto mar para a pescaria, e Jesus estava cansado. Ele ocupava um corpo humano como o nosso, encarnou-se no planeta, e Jesus adormeceu dentro do barco. Em alto mar, começou uma tempestade. Trovões, chuvas, ventos fortes,
águas em intensa movimentação, e os discípulos ficaram apavorados. Nós vamos morrer aqui no meio do mar, e Jesus está dormindo. Como pode dormir com uma tempestade dessa? Ficaram assustadíssimos, e foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos perecer, olha a tempestade. Jesus levantou-se calmamente e conversou com os ventos, e a tempestade parou, o que deixou os discípulos boquiabertos. Que homem é este que conversa até com os ventos? Este episódio da tempestade acalmada abre uma outra perspectiva imensa. Jesus não conversou com os ventos. Os ventos não têm raciocínio, os ventos não pensam, os ventos são fenômenos climáticos, forças da natureza. Jesus conversou com os espíritos especialistas que tomam conta dos fenômenos climáticos. E sob ordem do construtor do planeta, os espíritos cessaram a tempestade em alto mar. Não é magnífico pensar nisso? Espíritos que tomam conta dos fenômenos climáticos. A nossa ciência humana, a meteorologia, já consegue prever as tempestades. Vai cair a temperatura no fim de semana? Vai chover tantos milímetros, tomara que caia a temperatura no fim de semana. Vai chover não sei quantos milímetros. Vai ter um tsunami nos Estados Unidos. Prevê. Abandone suas casas, Defesa Civil faz os avisos. Tempestade prevista. Mas de vez em quando tem uma tempestade imprevista, como aconteceu recentemente. Ninguém esperava, um tsunami, um vulcão lá, matou centenas de pessoas. A vida da gente também é assim. Tem tempestade prevista e tem tempestade imprevista. Se somos intrigantes, desobedientes, ranhetas, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu usei essa palavra ranheta numa palestra lá no Rio Grande do Sul, começou todo mundo a olhar para o outro assim e dar risada. É que lá no Rio Grande do Sul, ranheta é menino com o nariz escorrendo. Então me vi maus lençóis, eu tive que explicar, né? Ranheta lá no Rio Grande do Sul é menino com o nariz escorrendo. Aqui no Sudeste, ranheta é gente intrigante, né? É bem diferente as coisas, né? Este é o Brasil que nós vivemos. Então, se somos intrigantes, ranhetas, desobedientes, rebeldes, nós estamos construindo uma tempestade que mais cedo ou mais tarde vai estourar. A nossa indiferença à cidadania, a nossa indiferença política criou uma tempestade que explodiu. Agora nós temos que dar conta. Os fatos que o Brasil viveu recentemente demonstram uma tempestade prevista. E Deus deixa acontecer, que é para a gente amadurecer, aprender com as experiências. Mas tem as tempestades imprevistas também. Está dirigindo o carro, estoura o pneu, o carro capota várias vezes, morre a família inteira, só fica o motorista. Tempestade imprevista. Um AVC fulminante, um ataque fulminante do coração, uma morte de um parente, a viuvez inesperada. Tempestade imprevista. Um desastre financeiro jamais previsto. De uma hora para outra, perde-se todos os bens, perde-se o dinheiro, perde-se os bens. Tempestade imprevista. Nos dois casos, nós podemos administrar com a fé. Esta força interior, capaz de vencer os obstáculos, capaz de confiar racionalmente. Mas como é que nós cultivamos esse sentimento? Como é que faz para tê-lo dentro de nós? Como é que fazemos para desenvolver isso? De que forma? Existe um método, existe uma maneira de cultivar esse sentimento, esta convicção. Esse trabalho é de fórum íntimo, é individual. Mas, embora seja um trabalho individual, que requer paciência, que requer perseverança, dedicação, estudo, experiências que levem a isso, não há dúvida nenhuma que o conhecimento espírita tem um valor extraordinário para nos ajudar nisso.
Porque o Espiritismo é a fé raciocinada. Por que é que nós devemos ter fé? Qual a razão de adquirir convicção? Qual o meio de ter essa convicção? De que forma desenvolver essa convicção? É uma descoberta individual essa. É uma prospecção interior que pode ser grandemente ajudada com o conhecimento espírita. E se passarmos a ler biografias de grandes vultos da humanidade, em todas as áreas, veremos que o fator fé sempre esteve presente. Criaturas que confiaram nas próprias forças, que investiram na própria capacidade, que buscaram recursos interiores, mas também buscaram recursos exteriores, em pessoas, em amigos, em circunstâncias, em Deus. E nós já temos conhecimento que temos Jesus para buscar, e temos o anjo da guarda para conversar. Não tenhamos receio de abrir o coração com o anjo da guarda, de buscar o Cristo, de pedir, de conversar, mas não sejamos apenas pedintes, sejamos também aqueles que louvam a grandeza do Criador, sejamos aqueles que agradecem os benefícios da presença marcante deste doce Rabi da Galileia, desse mestre incomparável, que nos ama incondicionalmente e que providencia tudo o que precisamos para que a sua ação nos beneficie diretamente. Mesmo que nós o ignoremos, mesmo que nós o desconheçamos, a sua presença é marcante, porque é uma presença que trabalha. Já imaginaram vocês a convicção, a fé que tem o Cristo? Fé que não apenas está na sua capacidade, mas da sua união com Deus, mas na fé em nós também, porque Ele sabe que potencialmente latente está presente em todos nós a capacidade de atingir a perfeição, ainda que relativa. Mas nós vivemos momentos de tensão atualmente. Emmanuel escreveu uma mensagem chamada Tensão Emocional, referindo-se às doenças, aos relacionamentos difíceis, referindo-se às dificuldades de toda a ordem. Esta mensagem, Tensão Emocional, chamou-me tanta atenção, eu já até trouxe aqui outras vezes, acho que até fiz a palestra. Gerou-me um livro, Tensão Emocional, justamente referindo-se a essas questões que nos atormentam a vida. Por outro lado, recentemente lancei a tarefa dos enxovais. É o outro extremo. Aqui está presente a fé. São histórias comoventes contadas por Hermínio Miranda, falando sobre o trabalho de uma médium que dedicou-se à confecção e elaboração de enxovais para recém-nascidos de gestantes carentes. As histórias me tocaram tanto que eu sugeri à editora, faça um livrinho só com o último capítulo do livro onde estão essas histórias, que é o Diversidade dos Carismas, que é um livro de 600 páginas. O último capítulo fala das experiências, das vibrações dos enxovaizinhos. Lá em Matão, nós comemoramos este ano de 2018, que passou, 150 anos de Caibar-Schutel, de nascimento. Nós anunciamos aqui, vocês viram no jornal, o pessoal de Barretos participou lá conosco, de um homem, Caibar-Schutel, que foi um exemplo de fé, de determinação. Na ocasião foram lançados 2 livros, esses não são meus não, foram lançados 2 livros concernentes a este exemplo de fé. O Imortal Caibar-Schutel e O Som da Nova Era. Os 2 livros se completam, porque aqui vai contar a experiência deste homem que enfrentou inúmeras dificuldades materiais, e aqui vai contar a continuidade da sua história após a desencarnação, na editora que continuou. De forma que estes exemplos de fé
essas biografias ricas, nos remetem ao agente inspirador, que não há dúvida, é Jesus de Nazaré, a quem devemos a nossa gratidão pela sua presença, pela sua grandeza, pelo amor que dedica a todos nós. E nós gostaríamos, numa manifestação de fé, que todos podemos investir em nós mesmos a partir de agora, para construir esta convicção que nos dá forças para vencer as adversidades, as situações difíceis. Nós gostaríamos de prestar uma homenagem de gratidão ao Mestre de Nazaré. Você liga o microfone? Tá. Tá. Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Assim seja. De forma que a nossa sintonia com Jesus de Nazaré, a busca desta alma nobre, irmão mais velho, companheiro de viagem, estimulador das nossas ações, é o início da construção desse sentimento de fé. Não tenhamos receio de buscá-lo, não tenhamos receio de conversar com ele, de abrir o coração e principalmente buscar em suas lições os elementos que precisamos para vencer as nossas más inclinações, para vencermos as adversidades e construirmos uma sintonia de paz e harmonia. Nós trouxemos para vocês, foram distribuídos aí, o jornal Tribuna, que é editado lá em Matão. E aqui nesse jornal há um artigo muito interessante que está na página 8, aliás, 6, perdão. Fraquejar, nem pensar. Somos convidados, pois, a agir no sentido da construção da serenidade, a confiar convictamente, porque somos criaturas imensamente amadas. Por isso, meus amigos,
desta abençoada casa, que exatamente amanhã completa seus 81 anos, dando a todos nós manifestações de fé, porque os seus fundadores, os seus continuadores, os seus trabalhadores nos dão exemplos de fé e convicção, levando adiante essa tarefa, para que a casa continue a ser este farol iluminativo que nos ajuda a vencer. Por isso, meus amigos de Barretos, nos últimos 11 anos eu repeti essa frase e vou dizê-la outra vez. Meus amigos de Barretos, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos. A vida conspira a nosso favor. Eu me incluo, é lógico. Muito obrigado. Prossigamos. Meu abraço a vocês.